aí pessoal, estou trazendo aqui nesse vídeo então a resolução do exercício B sobre a nossa revisão de reações de apoio. Caso você ainda não tenha visto a correção dos outros exercícios aqui na tela, eu vou deixar na descrição os links para que vocês assistam os vídeos de cada um. Nesse exercício nós temos uma viga com comprimento total de 7 metros, sendo que o trecho BC está em balanço e sobre a ação de uma carga distribuída do tipo retangular com valor de 300 N por metro. No trecho AB, nós temos atuando uma carga distribuída do tipo triangular, sendo que no ponto A existe um apoio do tipo fixo, ou seja, que vai produzir uma restrição à movimentação da viga em duas direções, gerando desta forma duas reações de apoio perpendiculares entre si. E no ponto B, nós temos um apoio do tipo móvel, que produz apenas uma reação de apoio, nesse caso na direção vertical. Para iniciar a resolução desse exercício, cujo objetivo é encontrar as reações de apoio, nós começaremos construindo o diagrama de corpo livre da viga. Esse diagrama de corpo livre é uma representação simplificada que representa a viga e as forças atuando sobre ela. Inicialmente, então, nós desenharemos uma linha que representa o eixo da nossa viga e colocaremos sobre ela os pontos A, B e C conforme representado no desenho. Iniciando então a representação das forças atuando sobre a viga, nós começaremos pelas reações de apoio no ponto A. No ponto A, como já dito, temos um apoio do tipo fixo, que irá gerar duas reações de apoio, uma na direção vertical e outra na direção horizontal. A reação de apoio na direção vertical nós chamaremos de RVA, reação vertical no ponto A. Essa força foi desenhada para cima, porém nós não sabemos se essa é a direção correta para ela. Caso esteja errada, nós iremos descobrir durante a resolução do exercício. A próxima reação é a reação horizontal no ponto A, RHA, que foi desenhada aqui como atuando para a direita, porém, da mesma forma que a reação RVA, nós não sabemos se esse é o sentido correto para essa força. Caso estejamos errados, isso será verificado ao longo da resolução do exercício. Partindo então para o ponto B, nós temos atuando uma reação do tipo vertical, que chamaremos de RVB e será desenhada também para cima. Para a representação das cargas distribuídas, nós precisaremos substituí-las por cargas pontuais equivalentes, ou seja, que produzam o mesmo efeito do ponto de vista de reações de apoio. Começando pelo trecho AB, nós podemos então imaginar essa carga distribuída triangular como sendo representada por uma única carga que nós chamaremos de P1. Lembrando que, conforme visto no vídeo da resolução do exercício A, para calcular o valor dessa força, nós precisamos integrar a carga entre os pontos A e B, que basicamente seria realizar o cálculo desse triângulo correspondente à geometria do carregamento. Desta forma, nós temos a seguinte conta. A área desse triângulo é igual a base vezes altura sobre 2. Logo, 3 metros vezes 300 N por metro dividido por 2. Isso produz um resultado de 450 newtons. O posicionamento dessa carga P1 deverá ser no centroide dessa figura geométrica, que é um triângulo. O posicionamento dessa carga P1 deverá ser no centroide desse triângulo que representa o carregamento distribuído. Lembrando que o centroide de um triângulo retângulo de base x está localizado a uma distância x sobre 3 medida a partir do cateto que determina a altura desse triângulo. Portanto, nós temos aqui um triângulo com 3 metros de comprimento, logo essa carga P1 estará a 1/3 dessa distância aqui, contadas a partir do ponto B. Logo, podemos posicionar essa carga P1 de 450 newtons a 1 metro de distância em relação ao ponto B.
Continuando, nós iremos substituir agora o carregamento distribuído atuando no trecho BC por uma carga pontual equivalente, que será chamada de P2. De forma similar ao que foi realizado para o cálculo da carga P1, nós iremos calcular P2 a partir do valor da área representada pelo carregamento distribuído retangular. Desta forma, P2 será obtido da seguinte maneira: base, 4 metros, vezes altura, 300 N por metro. Isso corresponde, então, à área desse retângulo. Dessa forma, nós obtemos um valor de 1.200 N. Lembrando que essa força deverá ser posicionada no centroide desse carregamento distribuído. Como esse carregamento tem um formato retangular, a posição do seu centroide é exatamente na metade da distância que determina a sua base. O próximo passo é verificar quais são as condições de equilíbrio para essa viga, lembrando que, por se tratar de uma estrutura do tipo bidimensional, ou seja, que está contida em um único plano que nós chamaremos de plano XY, nós temos 3 condições a serem atendidas, que são: resultante das forças na direção do eixo X devem ser nulas, resultante das forças na direção do eixo Y devem ser nulas, e resultante dos momentos atuando, nesse caso, com relação ao eixo Z, também devem ser nulos. Perceba que o número de condições de equilíbrio que nós temos, ou seja, o número de equações a serem satisfeitas, é igual ao número de reações de apoio, o que já era esperado por se tratar de uma estrutura do tipo isostática. O próximo passo, então, é nós prosseguirmos com o cálculo das reações de apoio. Nós podemos iniciar utilizando qualquer uma das 3 condições mostradas aqui abaixo. Porém, por questão de praticidade, nós iniciaremos utilizando a equação para o momento em relação ao eixo Z. Como o momento é o conceito equivalente a torque, ou seja, força vezes distância, nós precisamos determinar um ponto de referência a partir do qual serão calculadas as distâncias. Esses pontos devem ser os pontos onde estão posicionadas as reações de apoio. Posso tomar então ou o ponto A ou o ponto B. Por conveniência, nós adotamos sempre o ponto que tem o maior número de reações de apoio. Vamos utilizar então o ponto chamado de A. Logo, todos os momentos serão calculados com relação ao ponto A e a sua resultante deverá ser nula. Como convenção de sinais, vamos adotar ainda que todos os momentos atuando em relação ao ponto A no sentido anti-horário serão considerados como positivos. Perceba que as reações RVA e RHA estão posicionadas sobre o ponto A, portanto não geram momento com relação a esse, logo serão desprezadas nesse cálculo. Iniciando a partir do ponto A e vindo em direção ao lado direito da viga, nós temos a carga P1 de 450 newtons atuando para baixo. Lembrando que momento é força vezes distância, o momento produzido pela carga P1 é igual a 450 vezes 2 metros, que é a sua distância em relação ao ponto A. É importante chamar a atenção novamente que as distâncias são tomadas sempre na direção perpendicular à linha de ação da força. Para verificar o sinal dos momentos produzidos pelas forças, nós podemos utilizar a mesma analogia adotada no exercício anterior. Ou seja, imaginar que o eixo que está representando a viga é, na verdade, o ponteiro de um relógio fixo no nosso ponto de referência, que é o ponto A. Dessa maneira, a carga P1 atuando para baixo cria uma tendência de rotação dessa viga ao redor do ponto A no sentido horário, portanto, sentido negativo, pois é contrário ao adotado como positivo na nossa convenção de sinais. Logo, o momento da carga P1 será menos 450 newtons vezes 2 metros. Continuando para a direita, nós temos a reação de apoio RGB, cujo valor ainda é desconhecido e que está posicionada a uma distância de 3 metros em relação ao ponto A.
Para verificar o sinal desse momento, vamos imaginar que essa carga desenhada para cima está criando uma tendência de rotação do eixo da viga ao redor do ponto A, que ocorre no sentido anti-horário, sentido definido como sendo positivo na nossa convenção de sinais. Portanto, esse momento é mais RVB vezes 3 metros. Ainda para a direita, nós temos a carga P2 de 1.200 N, que está atuando para baixo, e há uma distância total de 5 metros em relação ao ponto A. Logo, o momento produzido por essa carga será 1.200 vezes 5. E o seu sentido será verificado conforme realizado anteriormente. Considerando que essa força atua para baixo, ela cria uma tendência de rotação do eixo da viga em relação ao ponto A no sentido horário, portanto, negativo. Logo, esse momento será menos 1.200 N vezes 5 metros. Como verificado aqui no diagrama de corpo livre, não existe mais nenhuma outra força nem momento atuando sobre a viga. Desta forma, respeitando a condição de equilíbrio estático, nós temos que essa somatória deverá ser igual a zero. Perceba que a única incógnita nessa equação é a reação de apoio RVB, que pode ser facilmente isolada. Dessa forma, passando menos 450 vezes 2 para o lado direito da equação, lembrando que ocorre uma troca de sinal, nós temos 450 vezes 2. Da mesma maneira, menos 1.200 vezes 5, passando para o lado direito da igualdade, fica positivo. E o 3, que está multiplicando a reação RVB, passa para o lado direito da equação, dividindo. Dessa forma, nós temos que RVB é igual a 2.300 N. Encontrado o valor de RVB, nós podemos utilizar agora qualquer uma das outras duas condições de equilíbrio restantes. Adotaremos a condição referente à resultante das forças na direção y, considerando que as forças atuando para cima serão consideradas como positivas. Verificando então no diagrama de corpo livre, nós vemos que atuando na direção do eixo y, nós temos a reação RVA, que aponta para cima, então será considerada como positiva. Vindo para a direita, temos a força P1, que atua para baixo, então será considerada como negativa. Temos ainda a reação RVB, que está sendo representada como atuando para cima, portanto positiva. E temos a carga P2 de 1.200 N, que está atuando para baixo, portanto negativa. Essas são todas as forças atuando na viga na direção vertical. Portanto, essa somatória deverá ser igual a zero. Perceba que o valor de RVB já foi calculado anteriormente. Dessa forma, a única incógnita nessa equação é a reação de apoio RVA, que pode ser isolada da seguinte maneira. 450 negativo passa para o outro lado da igualdade como positivo. RVB, que é positivo, passa para o outro lado da igualdade como sendo negativo, lembrando que o seu valor é 2.300 N, conforme calculado anteriormente. E 1.200 negativo passa para o outro lado da igualdade com sinal agora positivo. Realizando esse cálculo, encontramos então que a reação de apoio RVA é igual a menos 650 N. Perceba que o sinal negativo aqui significa que a reação de apoio na realidade não está atuando para cima, e sim para baixo. A última condição de equilíbrio restante é com relação à força resultante atuando na direção do eixo x, considerando que as forças atuando para a direita serão positivas. Verificando no diagrama de corpo livre da nossa estrutura, a única força atuando na direção horizontal é a reação de apoio RHA, portanto, essa reação é nula. Dessa forma, ficam determinadas as reações de apoio RVA, RHA e RVB. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês.